E aí pessoal, tudo bom? Professor Rafael na área. Bem pessoal, estou aqui para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Um tempinho aí longe, afastado. Estava criando meios aí de trabalhar com vocês esses conteúdos. Estou de casa, espero que vocês também estejam em casa. Essa foi uma forma que eu encontrei de trabalhar com vocês os conteúdos que estão faltando, né? Que a gente deveria estar dando continuidade. É uma forma um pouco diferente na minha opinião, tá? Diferente para mim, principalmente, que todo mundo sabe que eu gosto muito de quadro, porém não tem quadro em casa, então a gente dá do jeito que a gente faz, né? Esse é o jeito mais, vamos dizer assim, mais viável para mim trabalhar com vocês, né? Então o que acontece? A gente vai trabalhar hoje conteúdo de função afim, tá? Esse vídeo vai ser dividido em duas partes, então para não ficar tão longo, eu espero que vocês curtam, dêem um feedback positivo, e se ficar, né, deu tudo certo aí, a gente mantém esse mesmo padrão até tudo se normalizar. Bem, como é que a gente começa o primeiro conteúdo aqui? Né? Vamos definir a função de primeiro grau. Função afim, né, também conhecida como função de primeiro grau. Então a definição consiste no seguinte, ó. Uma função f de Rn é chamada de afim quando existem constantes a e b pertencentes aos reais, tá ok. Então, como a gente viu, toda função ela é uma relação coexistente entre dois conjuntos. Né? Então aqui, o conjunto de partida e o conjunto de chegada, que nós definimos anteriormente como domínio e contradomínio da função, é real e real. E quem são esse a e esse b e que dá a estrutura da função? Né? Então tá aqui, ó. Tá o que? F de x é igual a x mais b para todo x pertencente aos reais e esse a diferente de zero. Então quando a gente viu aqui f de x igual a x mais b, essa é a estrutura, essa é a lei de formação que relaciona, né, os elementos do domínio com os elementos do contradomínio, ou seja, que relaciona qualquer número real a qualquer número real, beleza? E esse a diferente de zero, porque dependendo desse a, se esse a fosse zero, a gente daria a gente cairia num caso particular da função afim, beleza? Então aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Botei 3 exemplos para a gente poder trabalhar com as funções, né? As funções do primeiro grau ou função afim, elas aparecem dessa forma aqui, ó. Então, por exemplo, f de x igual a 3x mais 2, f de x igual a menos 5x mais 4 e f de x igual a menos 3x, né? Nesse caso, pessoal, o A é 3 e o B é 2, no primeiro exemplo ali. O A é menos 5 e o B é 4. E aqui no terceiro caso, o A é menos 3 e o B é 0. Esse caso aqui é um caso diferente também, é um caso particular de função afim. Vamos ver depois, beleza? Então, o que acontece? Toda função do primeiro grau ou afim, ela vai ter essa estrutura, vai ter esse domínio e esse contradomínio. Isso é um caso geral, beleza? Agora, tem casos em que a gente pode pegar a função do primeiro grau e particularizar, ou seja, restringir o domínio e a imagem da função. Isso a gente vai ver em exercício, tranquilo? Bem, ainda sobre a função do primeiro grau, eu expulei aqui a questão do valor numérico, né, de uma função, mas quando a gente fala de valor numérico, eu posso trabalhar isso com qualquer função, beleza? Eu até coloquei esse caso aqui, mas não era nem para ter colocado, porque o valor numérico não existe somente na função de primeiro grau. O que é o valor numérico? É o valor de y igual a f de a, ou seja, o que é isso? É um valor que eu encontro para y quando x assume o papel de a. Nesse caso, como eu falei, ó, é o valor de y igual a f de a encontrado para x igual a a. Então, o que acontece para você trabalhar com esse tipo de questão envolvendo valor numérico? Geralmente na questão ele vai falar assim para você, ó, calcule o valor numérico da função para x igual a 2. Então você vai fazer o quê? Você vai substituir o x igual a 2 na função e vai encontrar o valor de y. Ou seja, esse y é o valor numérico da função para x igual a 2. Então, como eu falei, é o valor de y igual a f de a para, né, encontrado para x igual a a. Beleza? Isso aqui é apenas um ressalvo, não tem muita coisa a ver com a função não, mas vamos continuar. Bem, como eu falei, né, lá no início da definição, a função de primeiro grau ela é f de x igual a x mais b. X e y são variáveis da função, né? Estou aqui, y está em função de x. Dependendo do valor de x, eu tenho um valor para y. Agora, quem é a e quem é b? A e b são constantes nessa função, que agora nós vamos classificá-los como coeficientes. E esses coeficientes carregam propriedades importantes sobre a função, ou seja, toda a estrutura gráfica da função de primeiro grau vai depender do valor de a e de b. Então a gente vai ver isso daí dentro de alguns exemplos, tá? E
como a função de primeiro grau também, né, vai assumir um gráfico, como é que é o gráfico dessa função? O gráfico da função de primeiro grau é sempre uma reta. Então a gente vai também entender qual é o comportamento que a reta tem, né, dentro do plano cartesiano. Então, exemplo aqui eu coloquei, ó, seja a função f definida dos reais para os reais, tal que f de x igual a x mais 1. Então agora, novamente, ó, real é real, domínio, e o contra domínio. F de x igual a x mais 1 é a lei de formação. Quem é A? A é 1 e B é 1. Então atribuiremos valores para x e encontramos valores para y. Essa é a melhor forma da gente fazer o esboço de um gráfico, beleza? Então toda vez que o cara te dá uma função e você quer descobrir o gráfico dessa função, é nítido a gente substituir valores para x, encontrar valores para y e esboçar o gráfico. Quando a gente atribui valores de x e encontramos valores para y, nós acabamos determinando aí um par ordenado, beleza? Então aqui eu fiz esses mesmos processos, ó. Eu adotei para x igual a menos 2, o y deu menos 1. Quando x foi menos 1, o y deu 0. Quando x foi 0, o y deu 1. Quando x foi 1, o y deu 2. E quando x foi 2, o y deu 3. Perceba uma coisa. Eu peguei valores tanto de x negativos quanto de x positivos. Por que eu fiz isso? Porque dessa forma, né, a gente consegue trabalhar com todos os quadrantes do meu plano cartesiano. Então, eu vou trabalhar com a função representadas em todos os quadrantes. Beleza? E aqui a gente acabou formando pares ordenados, ou seja, menos 2 e menos 1 e 0, 0 e 1 e assim por diante. Para esboçar o gráfico, o que a gente vai fazer? A gente vai marcar esses pontos no plano cartesiano. Claro, respeitando o quê? Respeitando um módulo, é uma distância entre esses pontos, entre esses valores, beleza? Que a gente tenha um gráfico perfeito. Então, por exemplo, ó, esboçando o gráfico temos, em relação àqueles pontos anteriores, como é que vai ficar esse gráfico? Tá aí, ó, o gráfico. Repare o seguinte, ó, quando o menos x foi menos 2, o y deu menos 1. Quando x foi menos 1, o y deu 0. Quando x foi 0, o y deu 1. Quando x foi 1, o y deu 2. E quando x foi 2, o y deu 3. Ou seja, eu marquei todos os pontos, né, que a gente substituiu naquela função de exemplo lá. E, né, nesse caso aí, o que a gente fez? A gente desenhou o gráfico. O que é o gráfico? O gráfico é ligar todos os pontos. Então, quando eu liguei todos os pontos, o que eu determinei foi uma reta, comprovando realmente que a função de primeiro grau tem como objetivo aí o seu gráfico ser uma reta. Agora, como é que essa reta se comporta? Aí vai depender daquelas coisinhas que nós chamamos de coeficiente. O coeficiente da função de primeiro grau, os coeficientes da função de primeiro grau, esses sim vão representar, né, vão mostrar mais ou menos a característica que o gráfico da função vai ter, beleza? De acordo com a função que for dada. Vamos lá, vamos continuar. Então, ó, quem é aquele A da função, né? O A da função nós chamamos de coeficiente angular da reta, que é definido o quê? Definimos o coeficiente angular da reta como a tangente do ângulo formado no sentido anti-horário pela reta e o eixo AX. Quando eu falo a reta, eu estou me referindo ao gráfico da função de primeiro grau. O que eu quero dizer com isso? Repare, ó, ângulo no sentido anti-horário. A tangente desse ângulo é o coeficiente angular. A tangente desse ângulo é aquele A da função de primeiro grau. E por que no sentido anti-horário? Justamente porque a leitura angular no sentido positivo é sempre dada no sentido anti-horário. Quando a gente estuda o ciclo trigonométrico, a gente vê isso. Então a função ela assume essas duas características aqui, ó. Então, ó, tem aqui um gráfico, beleza? Onde a reta assume essa direção. O ângulo é alfa, tá vendo? No sentido anti-horário entre o gráfico, a reta e o eixo OX. E aqui, ó, outro gráfico, beleza? Onde o ângulo também é dito no sentido anti-horário entre a reta e o eixo OX. Percebam que esse ângulo ele é um ângulo agudo e esse ângulo é um ângulo obtuso. Quando a gente trabalha com relação, né, a ângulos agudos e ângulos obtusos, a gente verifica o seguinte, a gente verifica que esse cara acaba pertencendo ao primeiro quadrante lá do ciclo trigonométrico e esse cara acaba passando a ser, né, a representação do segundo quadrante no ciclo trigonométrico. Como a gente viu pela definição, né, o coeficiente angular é a tangente desse ângulo. Então, se eu tenho a tangente de um ângulo que está no primeiro quadrante, essa tangente acaba sendo positiva. O que caracteriza que o coeficiente angular também dessa função, ou seja, o A da função vai ser positivo. E aqui, a tangente acaba sendo negativa, porque no segundo quadrante eu tenho um seno, né, positivo, porém o cosseno é negativo. Beleza? Então isso acaba caracterizando o quê?
uma tangente negativa, já que a tangente é a razão entre seno e cosseno. Bem, consequentemente, o meu coeficiente angular vai ser negativo, porque ele é a representação da tangente do ângulo, né, como está definido ali. Bem, sobre essa função, né, os dois casos ali ó, representam o seguinte, ó. Nesse caso, quando a minha função tem essa estrutura, eu vou ter o quê? Vou ter uma função crescente. Ou seja, se eu já perceber que o a da função é positivo, eu já garanto que a função é crescente. Se eu vejo que o a é negativo, eu garanto que a função assume o papel de decrescente. Agora, o que é ser crescente e o que é ser decrescente? É porque aqui está subindo e aqui está descendo? Não. A definição de função crescente ou decrescente é a seguinte: se eu aumento os valores para x, né, e consequentemente eu vou aumentando os valores para y, a função cresce. Então, ó, eu estou aumentando o valor de x, consequentemente estou aumentando o valor de y. Isso é uma função crescente. E decrescente, eu aumentar o valor de x implica no quê? Implica em diminuir os valores para y. Por isso que essa função é classificada como uma função decrescente. Beleza? Vamos continuar então o assunto aqui sobre função. Bem, tomemos uma função afim que define o gráfico abaixo de maneira genérica. O que eu quero dizer com isso? Eu estou considerando uma função qualquer, beleza? Não estipulei para você quem é, na verdade, né, o a e o b dessa função, é uma forma genérica. E a gente vai fazer alguma consideração sobre ela. O que acontece aqui, ó? Tá aqui minha função, né? Eu representei uma função que, obviamente, a gente já sabe que vai ter um a positivo, mas isso não me importa. Eu poderia fazer também no sentido contrário. O resultado implicaria na mesma coisa, beleza? E aqui eu considerei dois pontos do gráfico. Então esse ponto M, cujo par ordenado é x1 e y1, e esse ponto N, que o par ordenado é x2 e y2. Beleza? Tá, e aqui, ó, quem é esse cara? Esse cara é o ângulo, ou seja, a inclinação que essa reta tem, né, em relação ao eixo x, ou seja, a tangente desse ângulo acaba sendo o quê? Acaba sendo o coeficiente angular da função. Bem, quando eu tracei essa reta R aqui, essa reta R eu estou considerando que ela seja paralela ao eixo x. Se ela é paralela ao eixo x, esse ângulo e esse ângulo eles acabam sendo iguais pelaquela condição de retas paralelas cortadas por transversais, ou seja, esses dois ângulos eles são classificados como ângulos correspondentes. Bem, e então, né, a gente acaba formando aqui, na verdade, desculpa, um triângulo retângulo, tá vendo? Um triângulo retângulo de ângulo θ. Bem, eu tenho um ângulo e eu consigo determinar os catetos desse triângulo. Como é que eu calculo esse cateto? Basta pegar tudo, que é essa distância toda aqui, ó, e diminuir dessa distância, ou seja, pegar y2 e subtrair de y1. Então tá aqui, y2 menos y1. E essa distância daqui até aqui, ela vale quanto? Ela vale tudo, que é quanto? x2 menos essa distânciazinha aqui, que é x1. Ou seja, x2 menos x1. Se eu tenho um ângulo e eu tenho os catetos desse ângulo, desse triângulo, né? Então a gente consegue achar uma relação trigonométrica que é a tangente. Quem é a tangente, né? A tangente de um ângulo é a representação da razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente do triângulo retângulo, que porventura eu tenho. O cateto oposto é quem? É o y2 menos y1. E o cateto adjacente é o x2 menos x1. Então essa razão acaba dando para mim como referência a tangente do ângulo, que por definição nós já vimos que é o quê? A tangente desse ângulo é numericamente igual ao coeficiente angular da função. Que isso, né, acaba dando uma variação de y sobre a variação de x. Então a gente tem aqui uma forma de calcular o coeficiente angular da função. Toda vez que a função é dada dois pontos dela, né, a gente consegue calcular o quê? O coeficiente angular da função pela razão entre a variação de y sobre a variação de x. Então temos duas formas, na verdade três formas de trabalhar com o coeficiente angular. Uma, se ele fornece para você a tangente do ângulo. Então se ele fala assim, a tangente do ângulo é meio. Então tu já sabe que o coeficiente angular da função é meio. Se ele falar para você o ângulo cuja inclinação é feita aqui com o eixo x. Então, por exemplo, se ele falar para você esse ângulo aqui é um ângulo de 135 graus. Aí você vai ter que fazer o quê? A redução desse ângulo ao primeiro quadrante. Desculpa, tá? A redução desse ângulo ao primeiro quadrante. E se ele falar que é um ângulo notável, fica mais fácil ainda. Ou seja, se for um ângulo de 30, 45 ou 60 graus, você automaticamente, porventura, já tem que saber qual é o valor da tangente. Se você sabe a tangente, você sabe o coeficiente angular. E o terceiro, que é o mais comum, né? Quando ele te fornece o quê? Dois pontos do gráfico. Se ele te fornece dois pontos do gráfico, você joga nessa forma e calcula o quê? O coeficiente angular da função. Beleza? Então aqui a gente fez uma coisa mais genérica, que é algo extremamente importante, a grande maioria das questões, né?
ele vai te dar o gráfico ao invés de te dar o quê? Ao invés de te dar a função propriamente dita, você vai ter que achar a função. Para isso você vai ter que achar quem? O coeficiente angular dela. Tá? Continuando aqui, ó. Em relação ao coeficiente linear da reta, o aro, a classificação era o coeficiente angular. Quem é o coeficiente linear da reta? O coeficiente linear da reta é o B. Então tá aqui, ó. Chama-se de coeficiente linear da reta o ponto de coordenada 0 e B. Basicamente é o quê? É o ponto B, né? Ou seja, ponto onde a reta intersecta o eixo OY do plano cartesiano. Então toda vez que o x for 0, né? E eu tenho valor para y, esse ponto está sobre o eixo y. Então aqui é o ponto 0 e B. Se a reta intersecta o ponto de ordenada B, significa dizer que o B da função é o ponto onde o gráfico vai interceptar o eixo y. Então, ó, isso daqui é importante, beleza? Daqui a pouco a gente vai ver a representação gráfica disso aqui também. Em relação à raiz ou zero da função, como a função afim é uma função de primeiro grau, ou também chamada de função polinomial do primeiro grau, né, a gente não lida aqui ela com um polinômio, porque o polinômio está trabalhando com um campo maior numérico, né, o campo dos complexos. Aqui a gente está restringindo ao campo dos números reais. Então a gente diz que a função de primeiro grau, nesse caso aí, ela vai ter uma raiz real, beleza? Por enquanto real. Raiz ou zero da função. O que é raiz ou zero da função? Né? Seja uma função afim de R em R definida por f de x igual a x mais b, como nós já definimos. Chamamos de raiz ou zero da função o valor de x pertencente ao domínio, ou seja, pertencente, obviamente, ao conjunto de partida, né? Ao domínio da função, cuja sua imagem é igual a zero. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que quando eu pego um valor de x, né, cuja imagem desse valor de x é zero, ou seja, para esse x o y é zero, então a gente chama esse x de raiz ou zero da função, beleza? Basicamente, o que a gente tem que fazer para calcular as raízes da função? Pegar a função f de x e igualar a quem? Igualar a zero. Ao encontrar o valor de x, esse cara então é dado como raiz da função. Basicamente, a raiz da função de primeiro grau é definida por menos b sobre a. Não confundam lá com a função de segundo grau, tá? Que aí também tem uma expressão parecida com essa daqui que a gente vai ver futuramente. Mas a função de primeiro grau é sempre o quê? Menos b sobre a sua raiz. Beleza? Bem, o que acontece, pessoal? A gente ainda vai ver aqui também a questão dos estudos dos sinais. Como eu falei, né? O meu y aqui, ou seja, o f de x por ser igual a y, ele vai ser zero e com isso eu encontro quem? A raiz. Mas quando que esse y, ou seja, quando que essa imagem ela é positiva e quando que essa imagem assume papel negativo? Dentro da função de primeiro grau, é óbvio. Quem vai fazer isso é o quê? O estudo dos sinais da função. Eu vou verificar onde o meu y, ou seja, a minha imagem ela é positiva, onde ela é negativa e onde ela é o quê? Igual a zero, que a gente já viu aqui. Isso vai ficar para o próximo conteúdo, beleza? Próxima aula, vamos só entender aqui, ó. Note que temos alguns casos onde as imagens geradas nas funções podem ser positivas, negativas e nulas. Então isso vai ficar a partir do próximo vídeo, tá? Para a gente não ter um vídeo tão longo. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.